Queridos irmãos, é um desafio sempre trazer a palavra do Senhor Deus. Eu confesso que, eu não sei o pastor Antenor, né, o Max, homens experientes, o pastor João Neto, mas quando o pastor, não só agora, mas antes também, vamos distribuir aqui os sermões, eu já fico me tremendo todinho, né? Acima de tudo, a responsabilidade. Eu lembro que isso aconteceu assim no seminário, na aula de hermenêutica. Não sei se meu professor fez muito medo, né? Mas, na verdade, a responsabilidade que nós temos de trazer a palavra do Senhor Deus com fidelidade, e acima de tudo, ela começa falando já com o pregador, ela começa tratando com aquele que vai trazer a sua palavra. E, irmãos, quantos empecilhos surgem no decorrer de todo esse, até chegar nesse púlpito aqui. Eu não sei para os outros irmãos, mas desde o momento que foi anotado meu nome naquele caderninho lá, você vai pregar dia tal. Meu Deus do céu, misericórdia, tantas coisas surgem e para tirar você daquilo ali. Mas no final de tudo eu me alegro, porque o Senhor Deus nos dá uma alegria tão grande, uma satisfação tão grande, e depois de ver o sermão, de ver a palavra falando ao meu coração, aos nossos corações, que satisfação, que alegria. Querido, nós estamos diante de não só de um texto, mas de uma carta altamente cristológica. A cristologia é uma parte da teologia cristã que estuda, isso é de uma forma bem resumida, né? A pessoa de Cristo Jesus. Embora toda a Escritura aborde a respeito de Cristo como o Messias prometido em todo o Antigo Testamento, a carta aos Hebreus trata especificamente desse paralelo, como o próprio autor ele vai tratar na carta, usando a seguinte expressão: figuras e sombras. Ou seja, daquilo que seria concretizado no que é perfeito. E eu ficava maravilhado nisso. Então nós estamos diante de uma carta que, segundo o comentarista da Bíblia de Genebra, é um sermão expositivo. E aí eu me alegrei mais ainda, pronto, se eu apenas trabalhar na carta aos Hebreus, esse é o sermão expositivo. E o propósito, muitos dos propósitos dessa carta, na verdade, é incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, e que Ele é o novo e o último superior sumo sacerdote, que tem tudo a ver com o nosso tema dessa noite. Na verdade, o pastor não escolheu à toa. Conversando juntos, ele falou: irmão, nós fizemos uma grande obra, para a glória do Senhor Deus, esse caderno litúrgico que nós já compilamos e está até o final do ano, de fato, ele está bem estruturado, alicerçado nas nossas confissões e também na palavra do Senhor Deus, com certeza. Irmãos, nós temos algumas verdades aqui nessa carta. Uma delas é que Cristo é superior. O autor ele começa a mostrar a superioridade de Cristo acima dos anjos, acima de Moisés, um grande personagem do Antigo Testamento, e acima de Arão, que era o sumo sacerdote, e o ministério sacerdotal do Antigo Testamento, que a maior parte da carta ele vai tratar acerca dessa superioridade no ministério araônico, do sacerdotal araônico, como sumo sacerdote, não só como sumo sacerdote, mas como o sacerdote. Então eu convido aos irmãos a meditarem comigo o seguinte tema, como está proposto, né? Jesus, o sumo sacerdote perfeito. Esse é o tema principal, mas como subtema, com o texto que nós escolhemos aqui, sacrifício perfeito do sacerdote perfeito. Então, me permitam utilizar essa estrutura então da carta aos Hebreus, que ele faz um paralelo, até porque essa é a mesma que o autor aos Hebreus usa em toda a carta. Então, se esse é o tema, se nós queremos ver como Jesus é o sumo sacerdote, e que de fato ele é o sacerdote perfeito, que fez o sacrifício perfeito, nós temos que fazer essa comparação, esse paralelo entre Cristo
e Arão, que foi o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote chamado pelo Senhor Deus. Então, todo o elaborado ritual em que o judaísmo estava alicerçado, as purificações cerimoniais, os sacrifícios diários e até mesmo o dia anual da expiação, lhe pareciam absolutamente supérfluos. Nessas funções, o sacerdote levítico comum e o grande sumo sacerdote eram naturalmente indispensáveis. Arão foi o primeiro sumo sacerdote do judaísmo. Como figura histórica do Velho Testamento, ele não foi tão importante, mas como representante do cargo de sumo sacerdote, ele era todo importante. Para provar então como o velho sistema era inócuo, o autor da carta aos Hebreus compara o sacerdócio de Cristo com a ordem araônica. Isso ele vai fazer, o autor do capítulo 4 até o capítulo 7 da carta aos Hebreus. E o trabalho sacerdotal de Cristo com o da linhagem sacerdotal que o precedia. Cristo, como sumo sacerdote, portanto, torna-se a tese principal desta epístola. 10 vezes o autor chama Jesus de sumo sacerdote. E muitas outras vezes ele se refere a Jesus como sacerdote. Observa a diferença de sacerdote para sumo sacerdote. Em pontos diferentes, ao recapitular seu argumento, no caso o autor da carta, salienta o sacerdócio de Cristo. Observe só agora no capítulo 4, os irmãos, a gente só vai se deter na carta aos Hebreus. No capítulo 4, no versículo 14, o autor diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E no capítulo 8, o autor diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. E no capítulo 10, versículo 19, versículo 21 e 22, ele diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, versículo 21, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Cristo não é apenas sumo sacerdote, mas também superior aos sacerdotes araônicos. Este princípio é desenvolvido de várias formas. Um dos requisitos essenciais para o sumo sacerdote é que ele seja um homem entre homens. E aqui eu abro um parêntese aqui, e atrás de outros materiais, agradeço então o presbítero Max. Também consegui algum material com o pastor Antenor, porque eu lembro que no passado ele havia dado um estudo acerca da natureza do Redentor, e ele me prestou um livro desse tamanho aqui, que nós conhecemos como tijolão. Então o doutor Heber Carlos Campos diz em seu livro A Humilhação do Redentor: para que exercer o ofício de sacerdote, Jesus teve de satisfazer algumas exigências. A primeira delas, o sacerdote deveria ser um homem sujeito à tentação. Então aqui ele vai também adquirir duas características necessárias. Primeiro, o sacerdote precisava ser um ser humano. Em Hebreus, observe só no capítulo 2 de Hebreus, versículo 17. Tem muitas referências aqui, vou tentar ser um pouco mais devagar para ver se os irmãos acompanhem comigo. O versículo 17 do capítulo 2, ele diz o seguinte: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Tinha de haver uma conexão, um paralelismo entre o Redentor e os redimidos. Por essa razão, Jesus chama os seus redimidos de meus irmãos. O Verbo teve que encarnar. Em tudo ele se tornou semelhante aos irmãos. A segunda característica necessária era o sacerdote precisava ser sujeito à tentação. A frase no versículo 17 que diz assim: em todas as coisas se tornasse semelhantes aos irmãos, também se aplica à possibilidade de ser tentado. O Verbo não poderia ser tentado, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago diz isso no capítulo 1, versículo 13. Somente as criaturas podem ser tentadas, o Criador não, Deus não pode ser tentado.
Então, o Verbo teve que assumir a natureza humana, sendo semelhante aos irmãos em todos os aspectos, ou seja, ser passivo de tentação. Outro requisito essencial para o sumo sacerdote é que seja alguém capaz de genuína compaixão e compreensão. O Dr. Heber, ainda em seu livro, diz que a exigência que o sacerdote deveria ter para exercer este ofício era: o sacerdote deveria ser misericordioso. Ele escreve: os sacerdotes deveriam ser preparados para exercer devidamente o seu ofício. Eles deveriam entender e mostrar o que a misericórdia significava. Nesse ponto, na época de Jesus, o povo não possuía sacerdotes dedicados à compaixão. Todavia, Jesus Cristo apareceu, aprendeu a misericórdia pelo que sofreu. O escritor da carta diz no versículo 15 do capítulo 4, observe aí, Hebreus 4,15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, no caso Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O que é dito de Cristo aqui nunca poderia ser dito dos sacerdotes araônicos regulares, especialmente no tempo de Herodes, onde os sacerdotes eram conhecidos, irmãos, como cruéis, violentos, insolentes. Eles haviam falhado no exercício da misericórdia. Outro requisito essencial para o sumo sacerdote é que ele seja nomeado por Deus para esse cargo. Jesus Cristo, de maneira maravilhosa, preenche esses requisitos básicos, tendo compaixão pelos homens, sem ser pecador e recebendo um chamado divino para servir, sem tomar para si a honra. Observe só no capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, o que o autor diz acerca desse chamado divino a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. 5, do 1 ao 10: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelo pecado. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém pois toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E fechando e justificando que o Senhor Jesus Cristo, ele foi chamado, ele não se glorificou a si mesmo, diz o autor, versículo 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para provar este último ponto, como podemos observar, o autor cita duas passagens das Escrituras, uma das quais descreve Cristo como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Na mesma citação, o autor encontra apoio para o seu argumento sobre a natureza do sacerdócio de Cristo. Poderia ser contestado que, pelo fato de Cristo não pertencer à tribo de Levi, ele não poderia ser sacerdote. Mas diz o autor da carta: seu sacerdócio é de espécie diferente, de uma ordem antiga que se reporta à época de Abraão. Um sacerdócio como o de Melquisedeque, que não se baseia em descendência genealógica, um sacerdócio ao qual poder-se até dizer que Levi pagou tributo. Acrescenta-se a isto o fato de que o sacerdócio de Cristo é baseado numa promessa imutável, eterna e divina. Observe só no capítulo 7 de Hebreus, do verso 1 ao verso 4,
o que diz o autor da carta, justificando este último ponto, de que o Senhor Jesus Cristo ele é segundo a ordem de Melquisedeque, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Versículo 20, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que ele disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. A superioridade da obra sacerdotal de Cristo também recebe muita atenção. Da mesma forma que pela sua natureza o sacerdote de Cristo é muito superior ao de Arão, as bênçãos que o seu sacerdócio nos traz são bem maiores. Observe no versículo 8, do capítulo 8, do versículo 6, Hebreus 8, 6. Obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança. A excelência do ministério sacerdotal de Cristo é demonstrada por 3 pontos de contraste com o sacerdócio araônico, aquele paralelo que eu via falando com os irmãos. Vejamos então esses 3 pontos principais de contraste com o sacerdócio araônico. O primeiro, sacrifício; o segundo, santuário; e o terceiro, serviço. O primeiro, sacrifício. É necessário que todo sumo sacerdote tenha algo a oferecer. Isso está de acordo com o versículo 3 do capítulo 8, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. A este respeito, Jesus satisfaz adequadamente o requisito, pois como o autor da carta já indicou, ele fez o seu sacrifício quando ofereceu a si mesmo. Ele era o sacerdote, ele era o sacrifício. Observe no versículo 27 de Hebreus, no capítulo 7, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E que sacrifício, irmãos, foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se tratou de sacrifício simbólico de um animal mudo, mas da oferta voluntária de si mesmo a Deus. Observe no capítulo 9, versículo 13 e 14 da carta. Capítulo 9, versículo 13 e 14, diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nem foi um sacrifício que tivesse de ser repetido, foi de uma vez por todas. Oferecido pelo Filho eterno e preexistente, ele cobriu os pecados do passado. Observe no versículo 15 do capítulo 9, se você está no capítulo 9, observe o versículo 15, por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Mas não só cobriu os pecados do passado, mas assim como os do futuro. Ainda no versículo 27 do capítulo 7, observe o que o autor diz, capítulo 7, verso 27, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias
sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas. Quando ele faz isso de uma vez por todas, ele já apaga até os futuros, quando a si mesmo se ofereceu. E ainda diz em Hebreus 9:12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E o versículo 28 do mesmo capítulo 9 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não é de todos, é de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Esse sacrifício foi tão perfeito, irmãos, que depois de realizado, nada mais restou, além de sentar-se à mão direita de Deus. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo foi tão perfeito, que nada mais restou, além de assentar-se à destra da majestade nas alturas. Observe só no versículo 10 do capítulo 10, nessa vontade em que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Versículo 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então nós vimos aqui o primeiro ponto principal de contraste com o sacerdócio araônico. O segundo ponto principal de contraste com o sacerdócio araônico é que é o santuário. A velha aliança, com seus regulamentos para adoração, estipulava um santuário com 2 compartimentos: o santo lugar e o lugar mais santo, chamado de Santo dos Santos. No capítulo 9 de Hebreus, do verso 1 ao verso 5, diz o seguinte: capítulo 9, do verso 1 ao 5 diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora detalhadamente, ele vai dizer o autor. Mas a própria presença, irmãos, desses compartimentos indicava a insuficiência do sistema judeu. O povo comum não podia entrar no santuário. Os sacerdotes não podiam entrar no lugar mais santo. O sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano. Tudo isso significava que não poderia haver acesso real ao céu enquanto a velha aliança se mantivesse. Ainda no capítulo 9 de Hebreus, do verso 6, dando continuidade, do verso 6 ao 10, ele vai dizer o seguinte, o autor: ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma.
Então se esperava por o dia da perfeição, impostas até o tempo oportuno de reforma. Além disso, irmãos, este santuário ele era terreno. No versículo 1 do capítulo 9 diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Mas por outro lado, aquele em quem Cristo oficia é descrito como o maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos. Agora a gente vai ver a superioridade. Aquele em que Cristo oficia é descrito como o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. O versículo 11 do capítulo 9, se você está no capítulo 9, o verso 11 vai dizer o seguinte, o autor: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ele não pertence à criação material, ao mundo da vista e sentidos. Não é constituído com coisas materiais, de ouro, madeira ou tecido, os quais, por mais preciosos, irmãos, que sejam, estão destinados a desaparecer. Então, nesse sentido, esse segundo ponto de contraste com o sacerdócio araônico, que é o santuário na qual o Senhor Deus adentrou, santuário não feito por mãos humanas, era superior o da antiga aliança. O terceiro e último ponto principal de contraste com o sacerdócio araônico é o serviço. O grande serviço do sumo sacerdote tinha lugar a cada ano no dia da expiação. E é este serviço anual que absorve a atenção do autor. Só acerca desse ponto, irmãos, o autor vai tratar quase que na carta toda. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, versículo 14, versículo 23, 28 e o capítulo 10. Nessa ocasião, o sumo sacerdote adentrava sozinho no santo lugar, no lugar mais santo, para oferecer sangue e prostrar-se na presença de Deus pelos pecados do povo. Nisto, acima de tudo, pode ser visto o poder incomparável do ministério sacerdotal de Cristo. O sangue de touros e de bodes jamais poderiam remover pecados, conforme o versículo 4 do capítulo 10 da carta, que diz o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes removam pecados. Esses sacrifícios infindáveis poderiam no máximo cancelar os erros dos homens por um curto prazo. E depois disso seriam novamente lembrados. Eles jamais poderiam tratar do pecado por completo e definitivamente. Mas isso não acontece com o sacrifício de Jesus. Ele foi para a cruz e a seguir com seu próprio sangue entrou nos céus, assegurando assim a redenção do pecado, conforme descrito no capítulo 9, ainda no versículo 12, que diz o seguinte, Hebreus 9:12, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Irmãos, novas comparações dos dois sacerdócios seriam inúteis. O sacerdócio de Arão não passava de um ritual tedioso. Jesus Cristo, tendo completado o sacrifício único e perfeito, senta-se à destra de Deus e vive para sempre, a fim de fazer intercessão pelos homens. Nós podemos ver isso no versículo 25 do capítulo 7, que diz o seguinte, versículo 25 do capítulo 7, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. É extenso o estudo comparativo das duas religiões, baseado nas duas alianças. Então conclui-se no capítulo 10, basicamente no versículo 18. O restante dessa epístola, irmão, ela se ocupa com uma série de exortações impressivas à constância. Após o autor, ele mostra toda essa superioridade, agora ele passa a exortar
aqueles irmãos. E juntamente com esses irmãos, nós também seremos exortados. Porque a par de toda essa verdade, irmão, a par de todo esse sacrifício perfeito, essa superioridade, cabe a nós tomarmos algumas decisões. Então eu vou usar a própria estrutura da carta para fazer nossas aplicações de forma de apelo, que é isso que ele vai fazer, o autor. Que observe só a partir do versículo 19 do capítulo 10. Acompanhem comigo, a partir do versículo 19 do capítulo 10. O primeiro apelo do autor da carta aos Hebreus é para que seus leitores tenham confiança em Deus, que acheguem a Ele, que não sejam como os que se afastam e perdem a fé, conforme Hebreus 10, do versículo 19 ao 31, ele vai dizer o seguinte, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha a segunda exortação que ele vai fazer: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Outra exortação: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, aquele pecado premeditado, você calculou, você imaginou, e você concretizou, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, Ele é meu sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, Ele é meu sumo sacerdote, intercede por mim, a par de toda essa verdade, depois de ter esse pleno conhecimento, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós que conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmão, que exortação, que chamada, que puxão de orelha, a não nos desviarmos, a não sairmos, a não negarmos, a não escandalizarmos o nosso sumo sacerdote, aquele que fez o sacrifício perfeito por nós. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isto o leva a tratar do tema da fé, e ele o faz retratando os grandes heróis da fé que vivem no passado. A partir daqui ele usa ali o exemplo dos heróis da fé, como nós conhecemos, que por meio da fé, Abraão, Moisés, ele vai citar vários homens que pela fé, irmãos, negaram, deixaram tudo. Jesus, como o aperfeiçoador da fé, deve ser observado acima de todos eles, porque eles, ainda que Abraão, o pai da fé, conhecido como pai da fé, caiu, vacilou, pecou. O grande rei Davi pecou. Moisés bateu na rocha, pecou. E nós poderíamos citar outros. Ele vai citar, o que falar de Jefté, de Sansão e muitos outros, Gideão. Mas o nosso exemplo maior de fé é a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Ele sofreu e perseverou, como de fato todos os filhos de Deus devem suportar o sofrimento. E aí o autor chega no capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, porque filho há que o pai, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participante, logo sois bastardos, não filho. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, irmãos, com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado frutos de justiça. A disciplina, ela dói. A disciplina, ela causa constrangimento, mas todo servo, todo aquele que, como o autor disse, se você é filho de Deus, se você tem o Espírito Santo do Senhor, você vai entender a disciplina, você vai entender a correção. Segue-se então o último e vibrante apelo aos leitores, para que levantem as mãos decaídas e fortaleçam os joelhos trôpegos, certificando-se de que não deixem de obter a graça de Deus, os privilégios dele, diz o autor, em contraste com os daqueles que viviam nos dias de Moisés, são maravilhosos e inumeráveis. Assim sendo, ele roga que não rejeitem aquele que fala para receberem um reino inabalável e adorarem a Deus com reverência e temor. Observe só no capítulo 12, do versículo 25 ao 29, o que o autor vai dizer. Capítulo 12, do versículo 25 ao 29. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é fogo consumidor. Então, irmãos, para a igreja do Senhor, para aqueles que são filhos, fujam do pecado, fujamos do pecado, aquele pecado deliberadamente, porque depois de termos recebido, irmãos,
o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo consumidor prestes a consumir os adversários. O pecado que tenazmente nos assedia é a mentira, é a hipocrisia, é a falsidade. Nós estamos rodeados, como o autor diz, rodeados de testemunhas e estamos sendo sediados dia após dia. Digamos não para o pecado, digamos não para aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus. Cumpramos os nossos votos, aquilo que nós prometemos. Somos tão fracos e tão falhos nisso. Votos simples, promessas simples. O Senhor Deus, Ele julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O próprio autor usa a estrutura da carta. Ele é tida, o comentarista da Bíblia de Genebra diz que ela é tida como um sermão expositivo. E a própria carta, a estrutura dela, a partir do capítulo 10 em diante, é uma exortação, não só para aquela igreja do passado, mas agora para nós, que vemos claramente a antiga aliança e a nova aliança, o antigo método de purificação de pecado e agora o novo, a nova aliança em Cristo Jesus. E que é perfeito, que é superior. E dizemos assim que nós somos privilegiados de estar agora aqui, nessa superior aliança, e ver isso de uma forma, dessa visão de cima de tudo isso. Mas existe também, irmãos, uma palavra nessa carta para aqueles que ainda não confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. No capítulo 10, o versículo 27, diz o seguinte, a igreja pode abrir, capítulo 10, versículo 27, diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Observe, irmãos, que há um ditado que de fato ele é verdadeiro: enquanto há vida, há esperança. Não há salvação após a morte. Após a morte, diz o texto, é juízo. Eu cresci numa doutrina de linha que o pensamento era o seguinte, que haveria uma segunda chance após a vinda de Cristo. E às vezes eu me apegava naquilo, não, se eu não for dessa primeira, eu vou na segunda. E não tem segunda. Não tem segunda chance. Após a morte, é juízo. O Senhor virá, voltará uma só vez. Aqueles que creram nele, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Aqueles que não creram, ele vai dizer: apartai-vos de mim. Depois disso, o juízo. Se você não tem Jesus como sumo sacerdote de sua alma, o que ele espera é o juízo de Deus. Você precisa estar debaixo do sacrifício perfeito, do sacerdote perfeito, pois é ele quem intercede por nós continuamente. Mas existe uma terceira exortação. Tinha um professor meu que ele não cria nesse terceiro, que são os desviados. Que aqueles que nem estão na igreja, e segundo eles nem estão no mundo, estão em cima do muro.
palavra do Senhor, Senhor Deus diz lá em Apocalipse, ao anjo da igreja de Éfeso, e lá no finalzinho da carta ele vai dizer: vê, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das boas obras. É possível. O interessante é que nessa passagem aí, ele vai dizer que tenho visto a tua perseverança, tenho visto o teu labor. Mas é possível estar na casa do Senhor Deus, irmãos, vindo para os cultos, servindo ali, está frio, perdeu o primeiro amor. É preciso se arrepender e voltar à prática das boas obras. Seria esse, eu entendi que esses seriam os desviados. Mas aquele desviado que está numa vida pregressa lá. Difícil. Não compete a nós a dizer quem vai ou não vai para o céu, ou quem tem ou não tem o Espírito do Senhor. Mas o compete a mim aqui dizer, irmãos, se você está titubeando, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta logo. Vê, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quanto àqueles que estão firmes na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor Deus, ainda que falhando, mas assim confessando os seus pecados, mantenham firme. O autor vai dizer, vai exortar a perseverança, permanecer firme até o final. Se mantenha firme. Aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo, confessa o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, porque depois da morte vem o juízo. E aqueles que estão titubeando, aqueles que estão indecisos, aqueles que estão se deleitando com as coisas do mundo, estão expondo a ignomínia à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vê, pois, onde caíste, arrepende-te e volta. E aqueles que estão na casa do Senhor Deus, mas que abandonaram o primeiro amor, que seria até o quarto aqui. Vê, pois, onde caíste. Porque não é a presença na casa do Senhor Deus, não é simplesmente estar em todas as programações. Isso é uma consequência, é um resultado de quem quer buscar a presença do Senhor Deus, irmãos. Porque com efeito, eu venho para a casa do Senhor Deus, porque eu já busquei Ele lá em casa, eu já busquei Ele lá no trabalho. Nossa vida é um culto, é uma adoração ao Senhor em todo lugar. E nós viemos para cá alegres, já viemos para cá querendo ver os irmãos, querendo ouvir a palavra do Senhor Deus. Não é como algo, poxa, eu tenho que ir para a igreja, poxa, amanhã é quinta, daqui a pouco é quinta, poxa, eu tenho que ir mesmo, como se fosse uma obrigação. Irmãos, nós temos um sumo sacerdote perfeito, sacrifício perfeito de uma vez por todas. Ele pagou o preço, pagou todos os pecados passados, presentes e futuros. Que o Senhor Deus nos enche de alegria em saber que nós temos esses sumo sacerdote que agora intercede por nós, está à destra da majestade, nas alturas. Que a Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração, e que nos ajude a prosseguir firmes, inabaláveis, aguardando com perseverança até o seu retorno, fazendo todas as coisas, como daqui a pouco vamos fazer, e o texto vai dizer, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha.
Abre os nossos corações as verdades eternas do Senhor, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, e logo mais, Senhor, nos ajuda na prática, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Aquilo que estudei, Senhor, me ajuda a passar, a transmitir para os meus irmãos acerca da Tua palavra, pois Tu me conheces, Deus, Tu sabes as minhas limitações. Pai bendito, que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, me permitam beber um pouquinho d'água. Parece o Santo Grau, né? É um copo desse tamanho aqui. Isso é coisa da Dona Carla. Queridos irmãos, é um desafio sempre trazer a palavra do Senhor Deus. Eu confesso que, eu não sei o pastor Antenor, né, o Max, homens experientes, o pastor João Neto, mas quando o pastor, não só agora, mas antes também, olha, vamos distribuir aqui os sermões, eu já fico me tremendo todinho, né? Acima de tudo a responsabilidade. Eu lembro que isso aconteceu assim no seminário, na aula de hermenêutica. Não sei se meu professor fez muito medo, né? Mas na verdade a responsabilidade que nós temos de trazer a palavra do Senhor Deus com fidelidade, e acima de tudo ela começa falando já com o pregador, ela começa tratando com aquele que vai trazer a sua palavra. E irmãos, quantos empecilhos surgem no decorrer de todo esse, até chegar nesse púlpito aqui. Eu não sei para os outros irmãos, mas desde o momento que foi anotado meu nome naquele caderninho lá, você vai pregar dia tal. Meu Deus do céu, misericórdia, tantas coisas surgem e para tirar você daquilo ali. Mas no final de tudo eu me alegro, porque o Senhor Deus nos dá uma alegria tão grande, uma satisfação tão grande, e depois de ver o sermão, de ver a palavra falando ao meu coração, aos nossos corações, que satisfação, que alegria. Querido, nós estamos diante de não só de um texto, mas de uma carta altamente cristológica. A cristologia é uma parte da teologia cristã que estuda, isso é de uma forma bem resumida, né? A pessoa de Cristo Jesus. Embora toda a Escritura aborde a respeito de Cristo como o Messias prometido em todo o Antigo Testamento, a carta aos Hebreus trata especificamente desse paralelo, como o próprio autor ele vai tratar na carta, usando a seguinte expressão: figuras e sombras. Ou seja, daquilo que seria concretizado no que é perfeito. E eu ficava maravilhado nisso. Então nós estamos diante de uma carta que, segundo o comentarista da Bíblia de Genebra, é um sermão expositivo. E aí eu me alegrei mais ainda. Pronto, se eu apenas trabalhar na carta aos Hebreus, esse é o sermão expositivo. E o propósito, muitos dos propósitos dessa carta, na verdade, é incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, e que Ele é o novo e último superior sumo sacerdote, que tem tudo a ver com o nosso tema dessa noite. Na verdade, o pastor não escolheu à toa. Conversando juntos, ele falou: irmão, nós fizemos uma grande obra, para a glória do Senhor Deus, esse caderno litúrgico que nós já compilamos e está até o final do ano. De fato, ele está bem estruturado, alicerçado nas nossas confissões e também na palavra do Senhor Deus, com certeza. Irmãos, nós temos algumas verdades aqui nessa carta. Uma delas é que Cristo é superior. O autor ele começa a mostrar a superioridade de Cristo acima dos anjos, acima de Moisés, um grande personagem do Antigo Testamento, e acima de Arão, que era o sumo sacerdote, e o ministério sacerdotal do Antigo Testamento, que a maior parte da carta ele vai tratar acerca dessa superioridade no ministério araônico, do sacerdotal araônico.
como sumo sacerdote, não só como sumo sacerdote, mas como o sacerdote. Então eu convido aos irmãos a meditarem comigo o seguinte tema, como está proposto, né? Jesus, o sumo sacerdote perfeito. Esse é o tema principal, mas como subtema, com o texto que nós escolhemos aqui, sacrifício perfeito do sacerdote perfeito. Então, me permitam utilizar essa estrutura então da carta aos Hebreus, que ele faz um paralelo, até porque essa é a mesma que o autor aos Hebreus usa em toda a carta. Então, se esse é o tema, se nós queremos ver como Jesus é o sumo sacerdote, e que de fato ele é o sacerdote perfeito, que fez o sacrifício perfeito, nós temos que entender, fazer essa comparação, esse paralelo entre Cristo e Arão, que foi o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote chamado pelo Senhor Deus. Então, todo o elaborado ritual em que o judaísmo estava alicerçado, as purificações cerimoniais, os sacrifícios diários e até mesmo o dia anual da expiação, lhe pareciam absolutamente supérfluos. Nessas funções, o sacerdote levítico comum e o grande sumo sacerdote eram naturalmente indispensáveis. Arão foi o primeiro sumo sacerdote do judaísmo. Como figura histórica do Velho Testamento, ele não foi tão importante, mas como representante do cargo de sumo sacerdote, ele era todo importante. Para provar então como o velho sistema era inócuo, o autor da carta aos Hebreus compara o sacerdócio de Cristo com a ordem araônica. Isso ele vai fazer o autor do capítulo 4 até o capítulo 7 da carta aos Hebreus. E o trabalho sacerdotal de Cristo com o da linhagem sacerdotal que o precedia. Cristo, como sumo sacerdote, portanto, torna-se a tese principal desta epístola. 10 vezes o autor chama Jesus de sumo sacerdote. E muitas outras vezes ele se refere a Jesus como sacerdote. Observa a diferença de sacerdote para sumo sacerdote. Em pontos diferentes, ao recapitular seu argumento, no caso o autor da carta, salienta o sacerdócio de Cristo. Observe só agora no capítulo 4. Os irmãos, a gente só vai se deter na carta aos Hebreus. No capítulo 4, no versículo 14, o autor diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E no capítulo 8, o autor diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. E no capítulo 10, versículo 19, versículo 21 e 22, ele diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, versículo 21, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Cristo não é apenas sumo sacerdote, mas também superior aos sacerdotes araônicos. Este princípio é desenvolvido de várias formas. Um dos requisitos essenciais para o sumo sacerdote é que ele seja um homem entre homens. E aqui eu abro um parêntese aqui, e atrás de outros materiais, agradeço então o presbítero Max. Também consegui algum material com o pastor Antenor, porque eu lembro que no passado ele havia dado um estudo acerca da natureza do Redentor, e ele me prestou um livro desse tamanho aqui, que nós conhecemos como os tijolão. Então o doutor Heber Carlos Campos diz em seu livro A Humilhação do Redentor: para que exercer o ofício de sacerdote, Jesus teve de satisfazer algumas exigências. A primeira delas, o sacerdote deveria ser um homem sujeito à tentação. Então aqui ele vai também adquirir duas características necessárias. Primeiro, o sacerdote precisava ser um ser humano. Em Hebreus, observe só no capítulo 2 de Hebreus, versículo 17. Tem muitas referências aqui, vou tentar ser um pouco mais devagar para ver se os irmãos acompanhem comigo. O versículo 17 do capítulo 2, ele diz o seguinte: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo.
Tinha de haver uma conexão, um paralelismo entre o Redentor e os redimidos. Por essa razão, Jesus chama os seus redimidos de meus irmãos. O Verbo teve que encarnar. Em tudo ele se tornou semelhante aos irmãos. A segunda característica necessária era o sacerdote precisava ser sujeito à tentação. A frase no versículo 17 que diz assim: em todas as coisas se tornasse semelhantes aos irmãos, também se aplica a possibilidade de ser tentado. O Verbo não poderia ser tentado, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago diz isso no capítulo 1, versículo 13. Somente as criaturas podem ser tentadas, o Criador não, Deus não pode ser tentado. Então, o Verbo teve que assumir a natureza humana, sendo semelhante aos irmãos em todos os aspectos, ou seja, ser passivo de tentação. Outro requisito essencial para o sumo sacerdote é que seja alguém capaz de genuína compaixão e compreensão. O Dr. Heber, ainda em seu livro, diz que a exigência que o sacerdote deveria ter para exercer este ofício era: o sacerdote deveria ser misericordioso. Ele escreve: os sacerdotes deveriam ser preparados para exercer devidamente o seu ofício. Eles deveriam entender e mostrar o que a misericórdia significava. Nesse ponto, na época de Jesus, o povo não possuía sacerdotes dedicados à compaixão. Todavia, Jesus Cristo apareceu, aprendeu a misericórdia pelo que sofreu. O escritor da carta diz no versículo 15 do capítulo 4, observe aí, Hebreus 4,15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, no caso Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O que é dito de Cristo aqui nunca poderia ser dito dos sacerdotes araônicos regulares, especialmente no tempo de Herodes, onde os sacerdotes eram conhecidos, irmãos, como cruéis, violentos, insolentes. Eles haviam falhado no exercício da misericórdia. Outro requisito essencial para o sumo sacerdote é que ele seja nomeado por Deus para esse cargo. Jesus Cristo, de maneira maravilhosa, preenche esses requisitos básicos, tendo compaixão pelos homens, sem ser pecador e recebendo um chamado divino para servir, sem tomar para si a honra. Observe só no capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, o que o autor diz acerca desse chamado divino a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. 5, do 1 ao 10: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelo pecado. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E fechando e justificando que o Senhor Jesus Cristo, ele foi chamado, ele não se glorificou a si mesmo, diz o autor, versículo 10, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para provar este último ponto, como podemos observar, o autor cita duas passagens das Escrituras, uma das quais descreve Cristo como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Na mesma citação, o autor encontra apoio para o seu argumento sobre a natureza do sacerdócio de Cristo. Poderia ser contestado que, pelo fato de Cristo não pertencer à tribo de Levi, ele não poderia ser sacerdote. Mas diz o autor da carta, seu sacerdócio é de espécie diferente, de uma ordem antiga que se reporta à época de Abraão. Um sacerdócio como o de Melquisedeque, que não se baseia em descendência genealógica, um sacerdócio ao qual poder-se-ia até dizer que Levi pagou tributo. Acrescenta-se a isto o fato de que o sacerdócio de Cristo é baseado numa promessa imutável, eterna e divina. Observe só no capítulo 7 de Hebreus, do verso 1 ao verso 4, o que diz o autor da carta, justificando este último ponto, de que o Senhor Jesus Cristo ele é segundo a ordem de Melquisedeque, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Versículo 20, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. A superioridade da obra sacerdotal de Cristo também recebe muita atenção. Da mesma forma que, pela sua natureza, o sacerdote de Cristo é muito superior ao de Arão, as bênçãos que o seu sacerdócio nos traz são bem maiores. Observe no versículo 8, do capítulo 8, do versículo 6, Hebreus 8, 6. Obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança. A excelência do ministério sacerdotal de Cristo é demonstrada por 3 pontos de contraste com o sacerdócio araônico, aquele paralelo que eu via falando com os irmãos. Vejamos então esses 3 pontos principais de contraste com o sacerdócio araônico. O primeiro, sacrifício; o segundo, santuário; e o terceiro, serviço. O primeiro, sacrifício. É necessário que todo sumo sacerdote tenha algo a oferecer. Isso está de acordo com o versículo 3 do capítulo 8, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. A este respeito, Jesus satisfaz adequadamente o requisito, pois, como o autor da carta já indicou, ele fez o seu sacrifício quando ofereceu a si mesmo. Ele era o sacerdote, ele era o sacrifício. Observe no versículo 27 de Hebreus, no capítulo 7, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E que sacrifício, irmãos, foi o sacrifício nosso Senhor Jesus Cristo. Não se tratou de sacrifício simbólico de um animal mudo, mas da oferta voluntária de si mesmo a Deus. Observe no capítulo 9, versículo 13 e 14 da carta. Capítulo 9, versículo 13 e 14, diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
Nem foi um sacrifício que tivesse de ser repetido, foi de uma vez por todas. Oferecido pelo Filho eterno e preexistente, ele cobriu os pecados do passado. Observe no versículo 15 do capítulo 9, se você está no capítulo 9, observe o versículo 15, por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Mas não só cobriu os pecados do passado, mas assim como os do futuro. Ainda no versículo 27 do capítulo 7, observe o que o autor diz, capítulo 7, verso 27, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas. Quando ele faz isso de uma vez por todas, ele já apaga até os futuros, quando a si mesmo se ofereceu. E ainda diz em Hebreus 9:12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E o versículo 28 do mesmo capítulo 9 diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não é de todos, é de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Esse sacrifício foi tão perfeito, irmãos, que depois de realizado, nada mais restou, além de sentar-se à mão direita de Deus. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo foi tão perfeito, que nada mais restou, além de assentar-se à destra da majestade nas alturas. Observe só no versículo 10 do capítulo 10, versículo 10 do capítulo 10, nessa vontade em que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Versículo 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então nós vimos aqui o primeiro ponto principal de contraste com o sacerdócio araônico. O segundo ponto principal de contraste com o sacerdócio araônico é que é o santuário. A velha aliança, com seus regulamentos para adoração, estipulava um santuário com 2 compartimentos, o santo lugar e o lugar mais santo, chamado de Santo dos Santos. No capítulo 9 de Hebreus, do verso 1 ao verso 5, diz o seguinte, capítulo 9, do verso 1 ao 5, diz, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora detalhadamente, ele vai dizer o autor. Mas a própria presença, irmãos, desses compartimentos indicava a insuficiência do sistema judeu. O povo comum não podia entrar no santuário. Os sacerdotes não podiam entrar no lugar mais santo. O sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano. Tudo isso significava que não poderia haver acesso real ao céu enquanto a velha aliança se mantivesse. Ainda no capítulo 9 de Hebreus, do verso 6, dando continuidade, do verso 6 ao 10, ele vai dizer o seguinte, o autor, ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes,
para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Então se esperava por um dia da perfeição, impostas até o tempo oportuno de reforma. Além disso, irmãos, este santuário ele era terreno. No versículo 1 do capítulo 9 diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Mas por outro lado, aquele em quem Cristo oficia é descrito como o maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos. Agora a gente vai ver a superioridade. Aquele em que Cristo oficia é descrito como o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. O versículo 11 do capítulo 9, se você está no capítulo 9, o verso 11 vai dizer o seguinte, o autor: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ele não pertence à criação material, ao mundo da vista e sentidos. Não é constituído com coisas materiais, de ouro, madeira ou tecido, os quais, por mais preciosos, irmãos, que sejam, estão destinados a desaparecer. Então, nesse sentido, esse segundo ponto de contraste com o sacerdócio araônico, que é o santuário na qual o Senhor Deus adentrou, santuário não feito por mãos humanas, era superior o da antiga aliança. O terceiro e último ponto principal de contraste com o sacerdócio araônico é o serviço. O grande serviço do sumo sacerdote tinha lugar a cada ano no dia da expiação. E é este serviço anual que absorve a atenção do autor. Só acerca desse ponto, irmãos, o autor vai tratar quase que na carta toda. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, versículo 14, versículo 23, 28 e o capítulo 10. Nessa ocasião, o sumo sacerdote adentrava sozinho no santo lugar, no lugar mais santo, para oferecer sangue e prostrar-se na presença de Deus pelos pecados do povo. Nisto, acima de tudo, pode ser visto o poder incomparável do ministério sacerdotal de Cristo. O sangue de touros e de bodes jamais poderiam remover pecados, conforme o versículo 4 do capítulo 10 da carta, que diz o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes removam pecados. Esses sacrifícios infindáveis poderiam no máximo cancelar os erros dos homens por um curto prazo. E depois disso seriam novamente lembrados. Eles jamais poderiam tratar do pecado por completo e definitivamente. Mas isso não acontece com o sacrifício de Jesus. Ele foi para a cruz e a seguir com seu próprio sangue entrou nos céus, assegurando assim a redenção do pecado, conforme descrito no capítulo 9, ainda no versículo 12, que diz o seguinte, Hebreus 9:12, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Irmãos, novas comparações dos dois sacerdócios seriam inúteis. O sacerdócio de Arão não passava de um ritual tedioso. Jesus Cristo, tendo completado o sacrifício único e perfeito, senta-se à destra de Deus e vive para sempre
a fim de fazer intercessão pelos homens. Nós podemos ver isso no versículo 25 do capítulo 7, que diz o seguinte, versículo 25 do capítulo 7, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. É extenso o estudo comparativo das duas religiões, baseado nas duas alianças. Então conclui-se no capítulo 10, basicamente no versículo 18. O restante dessa epístola, irmão, ela se ocupa com uma série de exortações impressivas à constância. Após o autor, ele mostra toda essa superioridade, agora ele passa a exortar aqueles irmãos. E juntamente com esses irmãos, nós também seremos exortados. Porque a par de toda essa verdade, irmão, a par de todo esse sacrifício perfeito, essa superioridade, cabe a nós tomarmos algumas decisões. Então eu vou usar a própria estrutura da carta para fazer nossas aplicações de forma de apelo, que é isso que ele vai fazer, o autor. Que observe só a partir do versículo 19 do capítulo 10. Acompanhem comigo, a partir do versículo 19 do capítulo 10. O primeiro apelo do autor da carta aos Hebreus é para que seus leitores tenham confiança em Deus, que acheguem a Ele, que não sejam como os que se afastam e perdem a fé, conforme Hebreus 10, do versículo 19 ao 31, ele vai dizer o seguinte, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha a segunda exortação que ele vai fazer: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Outra exortação: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, aquele pecado premeditado, você calculou, você imaginou, e você concretizou, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, Ele é o meu sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, Ele é meu sumo sacerdote, intercede por mim, a par de toda essa verdade, depois de ter esse pleno conhecimento, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós que conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmão, que exortação, que chamada, que puxão de orelha, a não nos desviarmos, a não sairmos, a não negarmos, a não escandalizarmos o nosso sumo sacerdote, aquele que fez o sacrifício perfeito por nós. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isto o leva a tratar do tema da fé, e ele o faz retratando os grandes heróis da fé que vivem no passado. A partir daqui ele usa ali o exemplo dos heróis da fé, como nós conhecemos, que por meio da fé, Abraão, Moisés, ele vai citar vários homens que pela fé
irmãos, negaram, deixaram tudo. Jesus, como o aperfeiçoador da fé, deve ser observado acima de todos eles, porque eles, ainda que Abraão, o pai da fé, conhecido como pai da fé, caiu, vacilou, pecou. O grande rei Davi pecou. Moisés bateu na rocha, pecou. E nós poderíamos citar outros, ele vai citar, o que falar de Jefté, de Sansão, e muitos outros, Gideão. Mas o nosso exemplo maior de fé é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu e perseverou, como de fato todos os filhos de Deus devem suportar o sofrimento. E aí o autor chega no capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, porque filho há que o pai, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participante, logo sois bastardos, não filho. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, irmãos, com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado frutos de justiça. A disciplina, ela dói. A disciplina, ela causa constrangimento, mas todo servo, todo aquele que, como o autor disse, se você é filho de Deus, se você tem o Espírito Santo do Senhor, você vai entender a disciplina, você vai entender a correção. Segue-se então o último e vibrante apelo aos leitores, para que levantem as mãos decaídas e fortaleçam os joelhos trôpegos, certificando-se de que não deixem de obter a graça de Deus, os privilégios dele, diz o autor, em contraste com os daqueles que viviam nos dias de Moisés, são maravilhosos e inumeráveis. Assim sendo, ele roga que não rejeitem aquele que fala para receberem um reino inabalável e adorarem a Deus com reverência e temor. Observe só no capítulo 12, do versículo 25 ao 29, o que o autor vai dizer. Capítulo 12, do versículo 25 ao 29. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu.
Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é fogo consumidor. Então, irmãos, para a igreja do Senhor, para aqueles que são filhos, fujam do pecado, fujamos do pecado, aquele pecado deliberadamente. Porque depois de termos recebido, irmãos, o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo consumidor prestes a consumir os adversários. O pecado que tenazmente nos assedia é a mentira, é a hipocrisia, é a falsidade. Nós estamos rodeados, como o autor diz, rodeados de testemunhas e estamos sendo sediados dia após dia. Digamos não para o pecado, digamos não para aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus. Cumpramos os nossos votos, aquilo que nós prometemos. Somos tão fracos e tão falhos nisso. Votos simples, promessas simples. O Senhor Deus, Ele julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O próprio autor usa a estrutura da carta. Ele é tida, o comentarista da Bíblia de Genebra diz que ela é tida como um sermão expositivo. E a própria carta, a estrutura dela, a partir do capítulo 10 em diante, é uma exortação, não só para aquela igreja do passado, mas agora para nós, que vemos claramente a antiga aliança e a nova aliança, o antigo método de purificação de pecado e agora o novo, a nova aliança em Cristo Jesus. E que é perfeito, que é superior, e dizemos assim que nós somos privilegiados de estar agora aqui, nessa superior aliança, e ver isso de uma forma, dessa visão de cima de tudo isso. Mas existe também, irmãos, uma palavra nessa carta para aqueles que ainda não confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. No capítulo 10, o versículo 27, diz o seguinte, a igreja pode abrir, capítulo 10, versículo 27, diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Observe, irmãos, que há um ditado que de fato ele é verdadeiro: enquanto há vida, há esperança. Não há salvação após a morte. Após a morte, diz o texto, é juízo. Eu cresci numa doutrina de linha que o pensamento era o seguinte, que haveria uma segunda chance após a vinda de Cristo. E às vezes eu me apegava naquilo, não, se eu não for dessa primeira, eu vou na segunda. E não tem segunda. Não tem segunda chance. Após a morte, é juízo. O Senhor virá, voltará uma só vez. Aqueles que creram nele, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Aqueles que não creram, ele vai dizer: apartai-vos de mim.
Depois disso, o juízo. Se você não tem Jesus como sumo sacerdote de sua alma, o que ele espera é o juízo de Deus. Você precisa estar debaixo do sacrifício perfeito, do sacerdote perfeito, pois é ele quem intercede por nós continuamente. Mas existe uma terceira exortação. Tinha um professor meu que ele não cria nesse terceiro, que são os desviados. Que aqueles que nem estão na igreja, e segundo eles nem estão no mundo, estão em cima do muro. A palavra do Senhor Deus diz lá em Apocalipse, ao anjo da igreja de Éfeso, e lá no finalzinho da carta ele vai dizer: vê pois onde caíste, arrepende-te e volta à prática das boas obras. É possível, o interessante é que nessa passagem aí, ele vai dizer que tenho visto a tua perseverança, tenho visto o teu labor. Mas é possível estar na casa do Senhor Deus, irmãos, vindo para os cultos, servindo ali, está frio, perdeu o primeiro amor. É preciso se arrepender e voltar à prática das boas obras. Eu entendi que esses seriam os desviados. Mas aquele desviado que está numa vida pregressa lá. Difícil. Não compete a nós a dizer quem vai ou não vai para o céu, ou quem tem ou não tem o Espírito do Senhor. Mas o compete a mim aqui dizer, irmãos, se você está titubeando, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta logo. Vê, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quanto àqueles que estão firmes na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor Deus, ainda que falhando, mas assim confessando os seus pecados, mantenham firme. O autor vai dizer, vai exortar a perseverança, permanecer firme até o final. Se mantenha firme. Aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo, confessa o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, porque depois da morte vem o juízo. E aqueles que estão titubeando, aqueles que estão indecisos, aqueles que estão se deleitando com as coisas do mundo, estão expondo a ignomínia à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vê, pois, onde caíste, arrepende-te e volta. E aqueles que estão na casa do Senhor Deus, mas que abandonaram o primeiro amor, seria até o quarto aqui. Vê, pois, onde caíste. Porque não é a presença na casa do Senhor Deus, não é simplesmente estar em todas as programações. Isso é uma consequência, é um resultado de quem quer buscar a presença do Senhor Deus, irmãos. Porque com efeito, eu venho para a casa do Senhor Deus, porque eu já busquei Ele lá em casa, eu já busquei Ele lá no trabalho. Nossa vida é um culto, é uma adoração ao Senhor em todo lugar. E nós viemos para cá alegres, já viemos para cá querendo ver os irmãos, querendo ouvir a palavra do Senhor Deus. Não é como algo, poxa, eu tenho que ir para a igreja, poxa, amanhã é quinta, daqui a pouco é quinta, poxa, eu tenho que ir mesmo, como se fosse uma obrigação. Irmãos, nós temos um sumo sacerdote perfeito, sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Ele pagou o preço, pagou todos os pecados passados, presentes e futuros.
E o Senhor Deus nos enche de alegria em saber que nós temos esses sumo sacerdote que agora intercede por nós, está à destra da majestade, nas alturas. Que a Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração, e que nos ajude a prosseguir firmes, inabaláveis, aguardando com perseverança até o seu retorno, fazendo todas as coisas, como daqui a pouco vamos fazer, e o texto vai dizer, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai bendito, obrigado pela Tua santa palavra, Deus, falou muito ao meu coração, à minha vida. A maneira como tenho, Senhor, me comportado na presença daquele que tudo vê, daquele que está em todo lugar, como diz a Tua palavra, contemplando os bons e os maus. Quem pode se ausentar, Deus, da face do Senhor, daquele que todas as coisas estão patentes?